Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio dessa quarta temporada do podcast Spoilers da Vida. E se você ainda não acompanha os episódios semanais, fica aí mais uma vez o convite para você favoritar e receber toda semana um episódio novo sobre temas que vão aí desde comportamento, inteligência emocional, liderança, até modelos ágeis e inteligência artificial. E hoje eu vou falar um pouco sobre como lidar com personalidades difíceis, aquelas que às vezes esbarram com as nossas e não casam, né? A gente tem aqueles conflitos. Parece até um vulcão prestes a explodir em qualquer momento. E, bom, para trazer esse tema, ele é algo que a gente sempre precisa estar reciclando, né? E ele surgiu na minha cabeça por conta de uma mensagem que mandaram para mim essa semana, que a mensagem era simplesmente assim: tem que ser resiliente para não pegar implicância. E a mais pura verdade, né? E para ilustrar esse tema, eu vou trazer aqui uma parábola chinesa, eu não sei se vocês já ouviram, que é a parábola da sogra ruim. E isso não tem nada a ver com a sogra de ninguém não, viu? É muito menos com a minha sogra é ótima. Isso tem a ver com a forma como a gente lida com as pessoas que têm personalidades difíceis ou diferentes das nossas. E a parábola ela conta a história de uma jovem chamada Lin, que se casou e foi viver com o marido na casa da sogra. Depois de um tempo, ela começou a ver que a vida com a sogra não era tão tranquila, não dava tão certo assim. O temperamento dela era muito diferente e as duas se irritavam constantemente. E com o passar dos meses, as coisas só pioravam, ao ponto de ela pensar que viver com a sogra era algo insuportável. Só que, segundo as tradições antigas da China, a nora, enquanto ela viver com a sogra, ela tem que estar ali sempre a serviço da sogra e obedecer. Então ela tem que estar à disposição. Mas a Lin não estava mais aguentando aquele cenário e ela decidiu tomar uma decisão de consultar um mestre para saber o que ela podia fazer. E depois de consultar, ela foi até o mestre Huang e o mestre ouviu toda a história dela. E no final ele pegou um ramalhete, né, de ervas e entregou para ela falando o seguinte: olha, tome isso aqui e leve para casa. Essas ervas vão servir para envenenar a sua sogra, mas não usa de uma vez só para não gerar suspeitas. Usa um pouco a cada dia, vai misturando um pouco com a bebida dela, que ela vai sendo envenenada lentamente. Um outro ponto, para que ninguém desconfie de você, tome cuidado e trate sempre ela com amizade, com respeito, com carinho, todos os dias, para que as pessoas não desconfiem de você quando ela morrer. E a Lin respondeu: nossa, obrigado, mestre, vou fazer exatamente o que você falou. E ela voltou para casa toda entusiasmada e contente, que sabia que ia resolver os problemas dela, né? Durante várias semanas, ela serviu todos os dias uma refeição preparada especialmente para a sogra, e do lado da refeição tinha lá a bebida preparada com veneno. E ela sempre lembrava do que o mestre Wong havia dito, né? Para ela evitar suspeitas, ela tinha que controlar o seu temperamento, ela tinha que tratar a sogra com amizade, com respeito, com carinho, com empatia. E aí, passado alguns meses, aquela família estava totalmente mudada, né? A Lin controlou totalmente o seu temperamento e ela não se aborrecia mais com a sogra. Muito pelo contrário, havia meses que ela não discutia com a sogra. E a sogra estava ali sempre amável, tratava ela como se ela fosse uma filha. E as atitudes mudaram tanto que ambas realmente, quando iam na rua, pareciam ser mãe e filha. Então ela decidiu voltar lá para o mestre e pedir novamente uma ajuda. E ela chegou e falou: mestre, eu preciso que você me ajude novamente. Eu quero evitar que aquele veneno mate a minha sogra. É que nesse tempo ela mudou tanto, ela se transformou tanto, se tornou uma mulher tão agradável que ela parece até ser a minha mãe. E eu não quero que ela morra por causa do veneno que eu preparei para ela. E o mestre calmamente olhou para ela e sorriu, abanando a cabeça, e falou: Lin, não se preocupe, sua sogra não mudou. Quem mudou foi você. A erva que eu te dei é só um chá. O veneno, Lin, ele estava nas suas atitudes, mas ele foi substituído pela prática de amor ao próximo, pela tolerância, pela compreensão, pela paciência e pela empatia. Muito bom, né, pessoal? E agora, abstraindo aqui o fato de que a Lin era uma psicopata que queria matar a sogra envenenada lentamente, vamos ao cerne da parábola. Pessoas são diferentes, pessoas têm personalidades diferentes. E isso gera conflitos, porque nós projetamos as nossas expectativas no comportamento dos outros. É uma história que relembra que todos nós temos algo positivo. Mesmo quando a gente não consegue enxergar num primeiro momento o que o outro tem de positivo, se a gente der a oportunidade, se a gente estiver aberto, em algum momento a gente vai perceber esse lado positivo. E também traz aí a importância da comunicação, da gente ser transparente em relação aos nossos sentimentos e nossos pensamentos, é claro, com respeito e sem julgamento, sem preconceitos,
Porque quando a gente entra nesse aspecto e joga os nossos julgamentos, os nossos preconceitos, toda essa comunicação ela é comprometida, porque a gente está projetando no outro o nosso lado emocional nessa comunicação. E tem um ponto implícito ali, que talvez não apareça tanto, mas é que cada pessoa tem suas características culturais, vivenciais e até mesmo de gerações. É muito comum pessoas mais antigas, que viveram, por exemplo, em um mundo onde a comunicação não era tão abrangente como é hoje em dia, onde a tecnologia ou a medicina eram outros, que elas tenham visões diferentes das nossas, que vão desde a forma de educar os nossos filhos até como manter um casamento feliz. E tudo bem, é exatamente sobre isso que a gente está falando. A gente não deve ter conflitos porque a gente tem opiniões diferentes ou segregar pessoas que pensam diferente da gente. A gente precisa ouvir, a gente precisa extrair ali o que há de melhor de cada um, demonstrar o respeito, compaixão, mas nada disso quer dizer que a gente vai precisar aceitar tudo que é dito, precisar aceitar tudo que o outro pensa. Não existe essa verdade absoluta. E por fim, eu acho um ponto importante, que mais uma vez eu volto a falar aqui, que é a empatia. Mas ela não está assim tão clara na parábola. É claro que quando há empatia, quando se tem o olhar no outro, quando se procura entender o lado do outro, isso tudo facilita a criação de conexões verdadeiras, respeitosas, onde a comunicação é transparente e sem julgamento. Então, eu acho que para trabalhar esses pontos, eu separei aqui alguns itens, né? Para trabalhar esses pontos, é necessário desenvolver aquelas habilidades interpessoais e comportamentais bem específicas, né? Então, para desenvolver, por exemplo, a empatia, a gente tem que começar a se colocar no lugar do outro, tentar entender os seus pontos de vista, e aí você começa a fazer isso normalmente no seu dia a dia, com pessoas ao seu redor, entendendo quais são as motivações dela, quais são as necessidades delas. E é claro que para entender o outro, é importante que primeiro você entenda os seus próprios comportamentos e os seus próprios sentimentos. Um segundo ponto também é a paciência, que é a habilidade para identificar situações que te irritam, que te deixam impacientes, trabalhar, se acalmar nessas situações, e a gente volta com aqueles pontos que a gente já tinha falado, da meditação, da prática de respiração consciente, que pode te ajudar a acalmar aí a mente, o corpo. Sabe aquela meditação que eu falei, aquela respiração, né? Na verdade, que eu falei alguns episódios atrás, onde você pensa num quadrado e respira 4 segundos, segura 4 segundos, solta 4 segundos, segura 4 segundos. Então cada pedaço desse é um lado do quadrado e é onde você vai estar fortalecendo a sua respiração e com isso também trazendo o seu organismo num estado de maior calma e num estado de maior paciência. E para melhorar a comunicação, é preciso que a gente também passe a ouvir os outros atentamente e expressar as nossas ideias e deixar que eles expressem a deles de forma clara e respeitosa. Uma forma de fazer isso, por exemplo, é praticar a comunicação não violenta, CNV, né? Que é uma abordagem que visa evitar os conflitos, criar relações mais saudáveis, deixando aí claro para o outro o que te impacta emocionalmente e também qual é a sua expectativa em relação ao outro. Um outro ponto importante da comunicação é a prática da escuta ativa, que é aquela habilidade da gente prestar atenção ao que a outra pessoa está falando e entendendo seus pontos de vista, mas de forma genuína, de forma focada. Não é fala que enquanto você fala eu estou aqui mexendo no computador ou estou mexendo no celular. Não, eu estou focado em você, eu estou no momento presente e eu estou te ouvindo, né? Que ouvir é diferente de escutar. E por fim, praticar o autocontrole, né? O desenvolver a capacidade de controlar suas emoções, suas reações em situações difíceis. E, novamente, a meditação é algo que ajuda a aumentar o seu autocontrole. Lembrando que o autocontrole é algo como se fosse um balde que vai esvaziando aí ao longo do dia. Então, imagina que ele tem um furo e ele vai esvaziando. Toda vez que você utiliza um pouco do seu autocontrole, ele diminui um pouco mais. E galera, para fechar, um ponto importante que ficou claro na parábola, você não pode mudar o outro, você só tem a habilidade de mudar a si mesmo. E através dessa mudança, aí sim você pode talvez dar o exemplo ou engatilhar a mudança do próximo. Quem fica o tempo todo mudando o outro pode chegar a um ponto de decepção, porque não tem garantia nenhuma de que o outro vai efetivamente mudar. É uma escolha dele ou dela, que não está no seu controle. E o que está no seu controle é como você lida com esse comportamento, como você decide agir de forma que isso não prejudique o seu relacionamento e nem gere preconceitos ou julgamentos e nem implicância no meu caso.
E essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que ajude a vocês a lidar com pessoas que vocês entendem que têm comportamentos difíceis, que têm personalidades conflitantes com a de vocês, e isso melhore a cada dia a comunicação em seus relacionamentos e torne eles mais profundos. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu review, compartilhe esse podcast e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.